começa a estudar o Next ali, a dificuldade para o cara que está começando a desenvolver a web ali é entender a diferença de o que do Next vai para o front e o que vai para o back. A gente acaba escrevendo muitas das vezes ali um componente que tem getStaticProp, getStaticPaths, e tem ali toda a parte funcional do React App, só que a gente às vezes não sabe para onde vai cada uma dessas partes, né? E eu acho que é muito importante a gente saber ali em qual bundle da aplicação esse trecho de código vai ser executado e para onde que ele vai depois que o meu código estiver em produção. Cara, esse ponto que tu falou, ele é muito real, assim. Como eu dou aula de Next, as pessoas falam, poxa, Diego, agora tu tá usando o token do Stripe, token do GitHub da tua aplicação, mas antes falavam pra mim que no front-end não podia deixar variável ambiente nenhuma. Isso é o que tu falou, cara, é exatamente esse caso, cara. Beleza, estamos aqui para mais um episódio do Fala Dev, o podcast de tecnologia, onde a gente traz aí algumas pessoas da comunidade para a gente conversar sobre algumas techs que estão aí em hype e também outras techs que a gente já usa faz muito tempo. E hoje a gente está aqui para falar sobre Next, né? O Next que é o framework queridinho aí do React, que tá no hype, e hype não necessariamente significa algo bom ou algo ruim, mas já tá aí no hype pelo menos uns 2 anos, né? O trabalho que a Vercel vem fazendo por volta desse framework tá muito massa. E eu trouxe aqui para conversar comigo o Bruno Silva da Rocket City, que, tá à frente aí junto com o Gabs no desenvolvimento de toda a parte das páginas públicas da Rocket, sejam sites, eventos, Next Level Week, Maratona Discover, todos os sites e tudo é feito com o Next. Então, poxa, o Brunão com certeza tem uma expertise muito massa para compartilhar sobre isso. Eu já vou deixar ele se apresentar também. E o Bruno Silva também, a gente deu aí, a sorte demais de encontrar 2 Bruno Silvas para gravar o episódio, do Magazine Luiza, que também participa do desenvolvimento aí do Magazine, tanto no mobile quanto no web, né, no desktop, do site inteiro, toda a navegação, e eles usam muito o Next lá dentro também. E, cara, vai ser um papo muito massa. E agora, é claro, eu quero que vocês se apresentem para quem tá ouvindo a gente, para quem tá vendo a gente aí, conheça vocês também. Fala, pessoal, me chamo Bruno Silva, eu trabalho na Orbita de Lead Experience. Atualmente, a gente trabalha em cima dos projetos NLW, que é a Next Level Week. A gente também está trabalhando em cima de Ignite, a gente trabalha nas páginas de Ignite e dentro do site da Rocket City que recentemente foi lançado. Brunão, eu não sei se tu chegou, quando tu entrou aqui, já era tudo Next ou tu entrou ainda na época que tinha Gatsby e tudo mais? Não, cara, eu entrei já totalmente hypado, só Next Entrou na época boa, cara. Antes disso, cara, tinha na época boa. Eu não sei se o Bruno do Magazine Luiza já usou, mas, cara, a gente, quando não tinha essas soluções de Static Site Generation dentro do React, que não era muito famoso e tal, a gente rodava o site da Rocket City tudo com Jekyll. Não sei se tu já conhece, né? Que é um gerador estático feito em Ruby, assim. E era, cara, funcionava pro que a gente queria, cara. Vou deixar o Brunão do Magalu também se apresentar aí, pra vocês conhecerem ele um pouco melhor. Boa, pessoal. Eu sou o Bruno também, né? Cheio de Brunos por aqui hoje. Eu sou Tech Lead e desenvolvedor com foco em front-end da frente de Web Store, focado em experiência, né? Então, a gente cuida de toda a jornada do usuário ali, desde que você digita no seu navegador lá o magazineluiza.com.br até você finalizar a compra do seu produto ali. Então, a gente que cuida dessa experiência front-end e também teve várias experiências aí com Next.js nos últimos tempos. Eu entrei no site do Magazine Luiza há um tempo atrás e eu uso aquela extensão do Web Applizer, né? Que ela fala exatamente as tecnologias que aquele site está utilizando. Eu lembro que eu entrei lá, o símbolozinho do React DevTools brilhou, né? Já ficou escurinho ali, falando que o site usa React. Deu, cara, vou ver o que eles usam, né? Gatsby ou o que é. Aí eu fui ali, tava usando o Next e eu falei, não, eu preciso chamar essa galera pra conversar, porque, poxa, é um case gigantesco que usa Next, e a gente vai ver cada vez mais sites, lojas, blogs migrando para Next, porque, cara, tá uma tecnologia, assim, que realmente tá trazendo muitos benefícios. A gente via sempre já o Next vindo forte lá fora, né, com algumas lojas, alguns websites gigantes lá fora utilizando, mas aqui no Brasil eram poucos até os cases, assim, que realmente de empresas maiores que estavam utilizando essa tecnologia. E aí, aproveitando que vocês trouxeram um pouquinho dos casos de uso de onde vocês estão aplicando essa tecnologia, cara, para começar, assim, por que vocês escolheram utilizar Next, assim? Cara, a pergunta mais prática possível. Por que o Next, não por que outra tecnologia? A experiência do desenvolvedor, isso é um fator muito importante. Eu acho que o Next, ele te dá um conjunto de ferramentas que, tudo bem, né? Talvez alguém que está ouvindo possa falar assim, poxa, mas eu já sei React, eu vou ter que aprender a mexer com Next.
tem uma curva baixa, mas a quantidade de ferramentas que ele te dá depois, né, em termos de padrões, vai te facilitar muito a vida. E performance. Ele tem vários ganhos de performance, principalmente nas últimas versões, que a gente consegue aplicar aí. Eu tenho um pouco de segurança de falar, porque quando eu cheguei já tinha, né? Mas eu acredito muito que seja principalmente porque a gente já fala muito para a comunidade sobre essa stack, está bem próximo ali do React, né? Vai pela performance que o Next consegue entregar, por toda a questão de SEO e otimização que ele acaba gerando para a gente. Então, em questão de entrega, ali, indexação, a gente acaba otimizando bastante o nosso fluxo de captura de clientes, né? Então, o fluxo ali de captura de leads ele acaba sendo bem mais otimizado por conta do uso do Next. Até um tempo atrás, né, o Next, o highlight dele era a questão do server-side rendering, né? A gente tinha, era muito claro, né? Quando você vai utilizar Create React App ou qualquer boilerplate que seja full SPA, ou quando você vai usar o Next da vida, né? Que daí, se você precisa server-side rendering, você vai usar o Next. Só que de algumas versões pra cá, até como o Bruno falou, cara, o Next, lançou uma porrada de coisa que ficou cada vez mais difícil achar os casos de uso onde utilizar o Next não faz sentido. Né? A gente veio com a parte de geração estática, que era algo que o Gatsby vinha trazendo muito forte. Né? A gente veio com a parte de Incremental Static Regeneration, que acho que é uma das poucas ferramentas no mercado que consegue trabalhar com essa pegada. E veio com um ecossistema muito grande por volta, né? Que era algo que antes eu só tinha visto em algumas outras poucas tecnologias, como por exemplo, sei lá, o Laravel lá no PHP, talvez o Rails consiga fazer algo parecido, mas o Next, com todo esse ecossistema que a Vercel montou por volta, começou a formar, junto com o que o Bruno do Magalu falou antes, que era a questão da experiência de desenvolvimento, né? Muito conteúdo, muito tutorial, muito guia na internet, muito fácil você conseguir ler a documentação, criar um projeto, muitos exemplos, né? Hoje você entra lá no GitHub na pasta Examples lá do Next, tem no mínimo, sei lá, uns 80 a 100 exemplos utilizando o Next integrado com várias outras ferramentas. Mas para vocês, assim, o que foi o game changing do Next? O que foi a funcionalidade do Next que para vocês, assim, realmente fez brilhar os olhos de quem já desenvolvia com React? Já tinha uma coisa muito legal, né, para quem não está desenvolvendo com Next, precisa se habituar, que é a parte de como eu vou fazer um fetch, né, de um dado. Então você tinha aquele get initial props, né, que era onde você centralizava os fetches da sua página. Isso já era muito legal. Só que daí o que acontecia? Quando você fazia isso, ele fazia tanto no server-side quanto no client-side, mais ou menos a mesma coisa ali, fazendo os vários fetches que você codou ali dentro daquele get initial props. Para mim, a partir do momento que ele transformou isso no get server-side props, né, no get static props, aí o jogo começou a mudar um pouco, né? Porque no get server-side props eu tenho uma forma de fazer no back-end, lá no meu servidor, que eu estou fazendo N chamadas, mas quando isso acontece lá do client, em vez de ele fazer essas várias chamadas, ele faz uma chamada só para o próprio Next e ele resolve todo esse resto no servidor. Então, em termos de otimização de cache, né, para quem usa CDN aí, para quem faz o seu cache na CDN, imagina que do client para o server você está fazendo o cache de uma única requisição, né? Então, a otimização, cara, vai lá em cima, assim. E daí, no caso da parte estática, né, que você tem o get static props, para pegar ali todas as chamadas em tempo de build ali, cara, isso para mim foi sensacional. Boa. Inclusive, um dos pontos grandes do Get Static Props aí é o fato de a gente ter o revalidate ali, então as informações elas não ficam 100% estáticas, né? Então, a partir do momento que eles ficam inválidos, então a gente acaba, a partir de uma requisição do usuário, fazendo a validação desses dados em background, em segundo plano, e a gente nunca deixa de ter disponibilidade dos dados que a gente está servindo. Então, ele funciona muito parecido com um SWR, né? O Stale While Validation. Que enquanto os dados não são revalidados, isso do lado do servidor, a gente continua fornecendo os dados estáticos para os usuários até que a gente faça a revalidação deles. Esse processo até que o Bruno do Magalu citou da questão dos fetches ali, né? O Next, isso foi uma das coisas que no começo me deixou bem empolgado, assim. Porque eu lembro quando eu comecei a criar meu primeiro projeto com o Next, eu entendi server-side rendering, só que daí eu pensei, tá, mas
E como é que vai funcionar meus use effects, né? Porque... Ou como é que vai funcionar, sei lá, o Redux, que naquela época eu usava muito. Porque se isso vier do servidor, como é que o servidor vai monitorar as alterações nas variáveis? Mas aí eu entendi que, na verdade, o que o Next faz é ele renderiza uma primeira versão da página pelos servidores, depois ele faz um processo que ele chama de hydration, né? Se não me engano, de hidratação da página, né? Ele hidrata a página com o funcionamento SPA da página que faz ela funcionar assim como uma aplicação React tradicional, né? Esse processo de reidratar a página e mesmo os dados estando passado o tempo de vida deles, né, com esse revalidate, os dados eles ainda continuam disponíveis. Então, até que os novos dados dentro do servidor sejam validados, a gente continua fornecendo os mesmos dados. Então, a gente acaba não sentindo esse rollout de informações, né? Eu acho que até é um dos... da quebra de paradigma ali, né? Para quem está começando com o Next, é justamente isso que o Diego falou, assim. Eu estou acostumado a fazer de um jeito, né? Tudo meio espalhado ali pelo React, ali pelos componentes, às vezes emaranhado com Redux e tal. E agora, né? Como que eu vou fazer? Então, entender esses momentos do Next aí, talvez é uma das coisas mais complicadinhas, mas, cara, depois que você vê isso acontecer, fala, não, beleza, agora eu entendi, você consegue fazer muita coisa com isso. E aproveitando que vocês falaram aí das features que vocês acham que foram game-changing do Next, cara, pra mim, assim, uma das features mais massas do Next, assim, na minha opinião, é a questão do Incremental Static Regeneration, que é tanto a parte que entra ali, a parte do Revalidate, quanto a parte do Fallback que a gente tem hoje lá, que depois a comunidade pediu muito, né, eles inseriram um Fallback Blocking. Cara, pra mim isso foi uma das coisas que realmente colocou o Next hoje como top 1 nessa parte de geração estática / server-side. O Next conseguiu atender a grande maioria das necessidades com isso, porque, imagina um e-commerce, por exemplo, do tamanho do Magazine Luiza, se a gente tivesse que utilizar uma estratégia de gerar no processo da build todas as categorias, todos os produtos de forma estática e que nunca mais atualizasse, tá? E os preços, como é que funcionaria isso, né? Seria uma loucura. Então, a partir do momento que o Next implementou isso, cara, abriu portas para muitas coisas serem feitas, assim. Inclusive, essa parte de gerar as páginas de forma dinâmica, a gente utiliza hoje dentro da Rocket. Por exemplo, no NLW, a gente tem uma página de convite personalizado. Aquela página ali, por exemplo, se a gente fosse gerar ela inicialmente, depois que um evento já está em produção, a gente acabaria gerando as páginas estáticas de todas as pessoas que se inscreveram no evento. A gente, às vezes, ali precisa fazer uma manutenção, outra, uma atualização durante o lançamento. E se a gente precisasse fazer isso, basicamente, dentro de um evento a gente teria ali umas 100 mil páginas sendo geradas no tempo de build da página. Eu queria um pouquinho que talvez o Bruno do Magalu, já que ele pegou essa época quando não tinha Next lá dentro ainda, cara, como é que era a vida sem Next, assim? Como é que vocês resolviam os problemas que vocês têm hoje? Quais ferramentas a gente tinha como alternativa, talvez, no ecossistema, tanto React quanto no ecossistema fora, que talvez resolviam problemas semelhantes? Tanto no Magalu quanto outras experiências aí, né? Eu sou da época que, às vezes, fazer configuração do Webpack, ajustar o seu bando era mais difícil do que codar o sistema, quase, né? Lógico, depois o Create React App, né, evoluiu pra caramba e começou a ajudar em muita coisa aí. Mas eu acho que era bem complicado, né? E fora isso, que daí em algumas aplicações React, né? Tipo, a galera falou, não, pô, vou fazer SSR na mão ali e tal. E daí você acabava tendo muitas coisas duplicadas, assim, porque daí você tinha que fazer uma coisa específica para o servidor aqui, uma coisa específica para o cliente ali, e daí você, no meio do projeto, você tinha, assim, uma pastinha server, uma pastinha client, de funcionalidades duplicadas ali. Isso é um ponto que, cara, a hora que você porta para um sistema que está nesse nível para o Next, assim, e você começa a deletar código, assim, porque tem muitas partes mesmo que acabam convergindo mesmo. Tu citou algumas tecnologias até que vocês utilizavam antes do Next em si, né? E como é que foi esse processo de migração, cara? Muita gente tem
dúvidas sobre isso, né? Vocês pararam o time todo e falaram, bora migrar para Next, cada um escreve um componente aí, ou como é que vocês fizeram essa estratégia? Porque muita gente tem medo até de utilizar o Next por causa disso. Como é que eu vou incrementalmente adotar o Next dentro da minha empresa se eu estou utilizando uma outra tecnologia, né? Você precisa de uma prova de conceito, né? Então a gente separou algumas páginas que a gente entendia que, cara, aqui é um esforço mínimo mesmo, fez uma boa base de componentes, né? A gente está usando lá o Styled Component com o Styled System, que, cara, que para mim também é fenomenal, assim. Então a gente começou essa camada de componentes aí, começou por uma página muito simples, e daí a gente foi na nossa CDN dividindo o tráfego mesmo, começando por um teste AB numa página simples, e depois a gente foi dando gás e virando aos poucos mesmo, né? Como eu te disse, assim, a gente tinha coisa em Python, a gente tinha coisa tipo em Ember, tinha algumas páginas que estavam do mobile que estavam sendo servidas direto, por exemplo, por AMP, né, do Google e tal. Então a gente foi fazendo essa virada bem aos poucos mesmo. Cara, isso é muito massa, assim, entender um pouquinho como que funciona. Hoje, para ter uma ideia, o Bruno do Magalu, quantas pessoas tem mais ou menos no time aí da parte front-end que lida diariamente com o Next, cara? Só do meu time ali, que lida muito com essa parte de navegação, em torno de umas 10 pessoas, mais ou menos. E a gente ainda tem umas outras áreas, né, que nos ajudam e também acabam atuando em cima, que é uma parte mais focada em busca, uma outra parte focada em outros produtos, como é o Parceiro Magalu, né? Vocês devem estar vendo bastante comercial aí de Parceiro Magalu. Então, Parceiro Magalu é um outro sistema que roda em parte também nessa plataforma, né? A galera preza lá muito para essa parte de multicanalidade, né? Então, quando a gente está sempre pensando em plataforma, então tem bastante gente mexendo nisso. E talvez quais foram os principais desafios que vocês tiveram ao utilizar o Next, e não vale dizer nenhum, migrando de uma estrutura que talvez antes vocês já estivessem acostumados com lidar apenas com SPA, quais que foram talvez as coisas assim que talvez as chavezinhas que demoraram para girar na cabeça de vocês a partir do momento que vocês estavam trabalhando com uma tecnologia como essa? Eu venho falando bastante de cache aqui, né? Eu acho que talvez essa foi uma das partes também cruciais, porque para quem está iniciando, você tem que fazer algumas divisões, né? Entender o que é um fetch que eu preciso fazer no server-side, o que eu preciso fazer no client-side, e até para performance, né, eu preciso entender qual componente que faz sentido eu trazer renderizado do SSR, qual componente que não, né, o Next tem uma outra feature legal para caramba, que é o Dynamic Import, né, e no Dynamic Import você pode, inclusive, dizer se aquele componente precisa ser renderizado no SSR ou não. Então, pensar de uma forma estratégica, não só codar um componente, mas pensar o componente, tanto o componente quanto a parte de dados, de uma forma estratégica para conseguir ganhar tanto em performance da aplicação JS, né, do bundle, etc., mas quanto performance de rede, quando a gente está falando de fetch, de tamanho de chunk, essas coisas assim. Essa coisa de não se preocupar só com o componente em si, né, eu acho que daí foi amadurecendo no time. E tu, Bruno, nos projetos da Rocket, cara, o que foi assim a coisa que mais talvez demorou para virar a chave na tua cabeça? Não só nos projetos da Rocket, mas quando a gente começa a estudar o Next ali, a dificuldade para o cara que está começando a desenvolver a web ali é entender a diferença de o que do Next vai para o front e o que vai para o back, e o que, de certa forma, no back vai ser rodado e quando vai ser rodado. A gente acaba escrevendo muitas das vezes ali um componente que tem getStaticProp, getStaticPaths, e tem ali toda a parte funcional do React App, só que a gente às vezes não sabe para onde vai cada uma dessas partes, né? E eu acho que é muito importante a gente saber ali do Next, e eu acho que essa parte, essa funcionalidade se chama Code Splitting, né? Em qual bundle da aplicação esse trecho de código vai ser executado e para onde que ele vai depois que o meu código estiver em produção. Então, é muita questão da gente saber ali, se eu colocar essa Envivar aqui, por exemplo, que tem, sei lá, a chave do banco, isso aqui vai ser rodado no front ou isso aqui vai ficar no meu back-end? Será que eu posso mandar esse valor aqui para o meu front-end? Então, eu acho que ali foi um divisor de águas para mim, que primeiramente na curva de aprendizado é um pouquinho difícil,
mas depois que você entende certinho ali, cara, é só sucesso. Então, acho que essa foi a minha dificuldade. Cara, esse ponto que tu falou, ele é muito real, assim. Porque, como eu dou aula de Next, as pessoas falam, poxa, Diego, agora tu tá usando tuas token do Stripe, token do GitHub da tua aplicação, mas antes falavam pra mim que no front-end não podia deixar variável ambiente nenhuma. Isso é o que tu falou, cara, é exatamente esse caso, cara. Tem uma outra também que é complicado assim no começo, quando você está usando o Next, que é a parte de estado, né? Gerenciar estado, por mais que pareça algo simples, mas, cara, quando você vai tomar alguma decisão de colocar algo stateless ou não, né? E você está trabalhando com SPA, principalmente quando às vezes você quer fazer um refresh da rota, não da página, mas da rota ali no Next mesmo, se você está setando um estado, né? Tá usando um state ali, cara, a hora que você carregar isso via o próprio Next, o refresh do router do Next, isso vai continuar lá, né? Então, essas coisas assim no começo dá uma atrapalhada assim para quem não está muito habituado. Outra coisa que eu vejo muito assim bagunçando a cabeça da galera que está iniciando com o Next, que talvez vocês podem trazer um pouquinho mais de casos de uso, onde que vocês vêm utilizando essa funcionalidade, são as API routes lá do Next, né? As funções do Next que a gente pode rodar, que elas rodam pelo servidor Node ali, que são depois convertidas em serverless functions, dependendo da hospedagem que você está colocando. E muita gente tem dúvida, cara, qual que é a motivação de utilizar isso, né? Porque muita gente que pega, às vezes, de outras linguagens, que vem olhar para o Next e fala, poxa, tá, peraí, então, antes eu tinha lá o meu PHP, que renderizava o HTML, e aí o pessoal criou o SPA falando que isso era horrível, que não dava para fazer dessa forma, que tinha que ser separado. E agora vocês botam o back-end junto com o front de novo e estão falando que é inovador, né? Tem muita gente que vem com esse pensamento. Mas as API routes que tem ali dentro do Next, não necessariamente elas estão ali para substituir a funcionalidade de um back-end, né? Não é porque elas estão ali, que elas existem, que você vai sair usando aquilo ali, né? O back-end do Magalu com certeza não está rodando dentro ali das funções e todos os acessos ao banco ali dentro. Então, assim, eu quero entender de vocês o que são essas funções e para que vocês estão utilizando isso no dia a dia dos projetos. No Magalu a gente não tem utilizado tanto assim, praticamente nada, né? Porque outra coisa que a gente tem utilizado é o GraphQL junto com o Next, então está muito centrado nisso, mas eu vejo em vários outros projetos, né, que essa funcionalidade acabou substituindo em alguns lugares o papel daquele BFF, né, que você tinha algumas partes do seu back-end que estavam respondendo coisas específicas pro front-end, né? Então é aquele negócio, o cara lá do back, ele, cara, não quero isso aqui é coisa do front-end, põe pra lá, mas você também não quer colocar no seu front-end. E às vezes não é nem todo front-end, às vezes porque assim, hoje a gente tem lá um back, uma aplicação mobile, uma aplicação web de admin, uma aplicação web e tudo mesmo back. E aí tu bota lá uma autenticação social web lá que precisa de um access token, cara, daí tu vai pedir pro pessoal do back-end colocar isso, eles vão falar, cara, mas isso aí, a autenticação não tá funcionando, cara. Cara, Brunão, a gente usa, essas API routes de uma maneira bem legal, né, cara? Conta um pouquinho de alguns casos de uso que a gente faz aí, que com certeza, novamente, se a gente pedisse pro pessoal de back ou construísse um back pra fazer isso, eles iam provavelmente xingar a gente, cara. Bom, atualmente a gente utiliza, por exemplo, API routes para gerar os tickets. A gente, dentro de NLW, né, então a gente tem lá uma rota que é basicamente uma função. Essa função ela vai servir para a gente dar um rewrite dela dentro do nextconfig.js, que é o arquivo de configuração do Next, e a gente acaba redirecionando uma imagem, que seria um arquivo da nossa aplicação, para uma função dessa. Essa função ela utiliza por baixo dos panos ali o Chromium e o Puppeteer para renderizar uma página HTML, tirar um print dessa página estática, né? Enfim, ali ele vai colocar algumas informações dinâmicas como o nome do usuário, o login dele do GitHub, a foto dele do GitHub, e a gente acaba gerando ali uma imagem. E, cara, às vezes esse processo, dependendo do tamanho da imagem que a gente tem que gerar, é um pouquinho pesado, então acho que para gerar uma imagem que é dinâmica, mas, sei lá, a imagem tem 2.000 pixels por 1.000 pixels ali, demora uns 3 segundos, porque é serverless, né? Então a gente acaba não tendo o controle do servidor em questão de performance, de qual máquina que vai executar esse código. Então, eu acho que essas funções aí são um pouquinho
bizarras, assim. Tem alguns usos legais ali e a gente acaba utilizando, por exemplo, para criar usuário, para escolher trilha do usuário, enfim, a gente acaba utilizando aí mais como um REST mesmo. Inclusive, como eu falei antes, essas funções elas não vêm necessariamente para substituir um back-end, né? Mas a gente consegue até em projetos menores utilizar elas, cara, para validar e para fazer muita coisa. Por exemplo, hoje o NLW inteiro, que é o evento ali, toda a parte de inscrição, escolher trilha, os testes, gerar o ticket ali, como o Brunão falou, cara, tudo isso roda tudo com o Next, sem um back-end, digamos, dedicado a isso, né? Então, as funções serverless ali, as funções das API routes, elas fazem direto conexão com o banco e fazem as operações que precisam fazer e isso resolve muito bem. Isso é muito legal. E é uma das coisas que se tu vai pensar, por exemplo, cara, essas imagens, né, que o Bruno falou que a gente gera, que é o convite, elas são usadas lá para SEO, né? Que é aquela imagem de embed, quando a pessoa compartilha o link. Cara, isso é uma coisa totalmente front-end, né? Não faz sentido a gente ter que colocar uma funcionalidade nova no back-end para suprir a necessidade do front-end web, sendo que essa funcionalidade não vai ser reaproveitada depois para o mobile, ou não vai ser reaproveitada para nenhum outro cliente. Ou seja, é exatamente aquilo que o Bruno do Magalu ali falou, que é o back-end for front-end, né? Você faz alguma coisa, molda o seu back-end para como o seu front-end precisa funcionar. Então o Next ele trouxe essa possibilidade de quem está ali no desenvolvimento front-end pode trabalhar com essas coisas sem depender de adicionar alguma coisa no back-end. O back-end, ele tá ali realmente com a responsabilidade dele, que é servir os dados, que é fornecer ali o meio de comunicação com o banco, principalmente, e não necessariamente suprir uma necessidade específica ali do front-end em si, né? E ainda mais, né, compartilhar código entre essas API routes com os seus get server-side props. Então isso é muito legal, assim, em termos de reutilização de código. Tem um projeto legal que o Deschamps acabou criando, né, o Felipe Deschamps, que se chama Brasil API, e atualmente ele é mantido pelo pessoal do Pagar.me. Lá dentro ele incluiu algumas APIs legais, e meio que esse projeto está servindo como se fosse uma proxy, esse projeto in action. E aí ele acaba consultando ali alguns servidores alguns bancos de dados de CEP. Por meio dessas rotas de API, ele acaba consumindo elas através de um GET feito por um GET Static Props e acaba mantendo isso em cache. Acaba que as informações que são buscadas por esses servidores são mantidas em cache e elas são servidas ali pelas CDNs, né? Então, é meio que um proxy de API para CDN, então acaba ficando bem legal, cara, porque a entrega desse conteúdo fica muito mais rápido. Um dado não precisa floodar uma API para que seja consultada, sei lá, a cada nova requisição. Então, isso é guardado de forma estática e servido estaticamente para quem está consultando os dados. Inclusive, ele mostra isso no vídeo, né? Eles usam bastante a parada que a gente estava falando antes do cache lá do Stay Wire Validate. Então, isso pode ser utilizado também dentro dessas funções de API, né? Então, é só tu retornar um header lá de dentro de cache control, falando que a cada 60 segundos é para tu declarar que aquela função, que aquele retorno anterior ele é obsoleto, e o Next por baixo dos panos vai fazer o trabalho de tentar revalidar aqueles dados, mas caso ele não consiga, as pessoas não vão ficar sem ter o que acessar, né? Elas vão acessar os dados obsoletos. Cara, para CEP, essas coisas assim que não mudam constantemente, nossa, cara, isso é o melhor dos mundos possível, assim. Agora, já que a gente já falou sobre várias funcionalidades do Next em si, eu queria saber um pouco também do Bruno aí do Magalu, não sei se ele tem todas essas informações, mas seria massa de entender. Onde vocês hospedam hoje a sua aplicação Next? Vocês hospedam da maneira tradicional, um servidor próprio? Porque a gente sabe que se a gente hospeda uma aplicação Next da maneira, assim como é um servidor Node, só rodando lá um yarn start da vida, não vai ter todos os benefícios do Next, da parte estática, de toda a parte, porque ele não consegue fazer isso. Ele vai funcionar mais ou menos como o Next funciona em desenvolvimento, né? Então eu queria entender um pouquinho se o Bruno tem alguma dessas informações de como que hoje vocês hospedam essa aplicação. Realmente, a gente não consegue, né, ter esse nível. Inclusive, é algo que a gente precisa explorar mais, né? Essa parte de conteúdos mais estáticos, até porque a gente tem alguns problemas, alguns desafios a lidar, né? Então a gente está tentando escolher algumas páginas que tenham uma menor variação, né, de conteúdo, porque for fazer algumas coisas dependendo com a página de produto, que eu estou falando de milhões e milhões de produtos, né?
é tudo muito complicado. Então, hoje a gente está servindo de uma forma meio tradicional, né, num cluster de Kubernetes. Então hoje vocês usam muito baseado em server-side rendering, né? Acredito as... Sim, é muito em server-side rendering, com bastante estratégia de cache de CDN, né? Tanto do SSR quanto da parte que ele faz via SPA, o Get Server-Side Props, essas chamadas que ele faz para o back-end Next mesmo, né? E daí o back-end Next faz a chamada para o restante das páginas ali. Posso fazer uma pergunta de Bruno para Bruno agora? Como que funciona essa questão de ele faz a build das páginas e distribui dentro do Kubernetes? Como que é balanceado essa carga? É que eles rodam tudo com server-side rendering, né? Então, pelo que eu entendi, eles nem geram as páginas estáticas. Não, o cache deles fica mais a nível do cache tradicional HTTP, né? Isso, basicamente a gente daí tem dois níveis de cache, né? Um cache que seria do dado mais HTML, da página mesmo, e o outro que é a versão só dados em si, né? Que é quando você vai navegando pela SPA. Quem estiver experimentando isso no Next, você vai ver que ele faz uma requisição para o nome da tua página .json, né? Tem um Next underline data. Essa vai ser essa request que ele está fazendo para o servidor resolver a parte de dados para você. Então é mais ou menos esses níveis que a gente faz de cache. Mas tem certeza que o pessoal do Magalu deve estar visando logo começar a utilizar essas features de estático e tal, mas com certeza é um nível de decisão um pouco mais delicado, né? Não é porque não é só o Bruno acorda de manhã e fala, cara, estou com vontade de utilizar aqui as páginas do produto do Magazine Luiza em estáticas. Daí bota lá, daqui a pouco liga 50 pessoas do setor, sei lá da onde, falando, cara, o preço do produto eu mudei aqui, não tá atualizando, cara. Não, mas espere que tem 30 segundos de revalidação. Então, com certeza, essa é uma decisão bem mais difícil, né, cara? Nessa escala, as questões de cache sempre são complicadas nessa escala. Ô, Brudão, conta um pouquinho sobre como a gente faz o deploy hoje dos projetos da Rocket City, cara. E hoje, na verdade, a gente quase que é tudo dentro da Vercel, né, cara? Atualmente a gente faz totalmente dentro da Vercel. Tem um tempo atrás, a Next Level Week, por exemplo, ela era dentro da DigitalOcean. Atualmente, o que a gente consegue extrair dentro da Vercel, né? A gente tem toda a questão de ser serverless, então a gente não precisa ficar ali se preocupando em que região que eu vou colocar, onde que eu vou rodar. A gente faz essa parte, mas é só a questão de Cloud Functions, né? Então, quais funções vão rodar aonde, em que servidor vai realizar essa parte de servidor mesmo, mas a gente acaba extraindo totalmente a questão de Edge Network, né, da Vercel, que serve para a gente como se fosse uma CDN, então toda a questão de otimização de imagens, otimização de páginas estáticas que são geradas, os próprios dados estáticos, a gente acaba deixando nessa Edge Network e ela é distribuída ali globalmente pela Vercel. E hoje a gente acaba usando muito a Vercel, tanto porque a gente tem uma parceria muito legal com eles, e segundo porque, cara, mata a grande maioria das necessidades que a gente tem. E recentemente, até no YouTube, eu lancei um vídeo falando um pouquinho sobre como que a Vercel funciona por baixo dos panos. E a Vercel, na verdade, cara, ela funciona praticamente, bota aí 90% das funcionalidades delas funcionam com um combo de CloudFront da AWS junto com as Lambda Edges, que agora pelo que eu tô entendendo, eles estão renomeando para CloudFront Functions, se eu não me engano, que são basicamente as funções Lambda que conseguem rodar também baseado na localidade do usuário, né? Elas conseguem rodar no momento entre o CloudFront servir algum dado para o usuário, elas conseguem interceptar isso e fazer alguma alteração naquele dado que está sendo servido. Por exemplo, uma renderização server-side, salvar algum arquivo no S3 para recuperar depois e por aí vai. Então, 90% da Vercel roda em cima desse sistema, mas não é porque eu estou falando de forma prática, que é tão prático copiar, digamos, esse funcionamento, não é trivial e na grande maioria das vezes não vale a pena, né? Seja por precificação ou qualquer coisa assim. Talvez num caso, por exemplo, de uma Magazine Luiza que a gente vê que eles devem ter aí uma largura de banda, de consumo de largura de banda de, sei lá, 100 terabytes só para o front-end, cara, daí talvez
tem que ver se vale a pena ou não na questão de precificação. Mas isso daí, existem outras alternativas hoje no mercado para a gente hospedar uma aplicação Next. Mas acaba que hoje, até eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso, talvez até o Bruno falar como que o pessoal do Magalu vê isso lá dentro, que algumas pessoas reclamam um pouco do Next na questão de vendor lock-in, assim, de será que eu usar o Next eu não vou ficar muito preso a Vercel? Será que não é um framework totalmente comercial? Como é que vocês veem isso hoje lá dentro, assim? Vocês usam realmente sem essa preocupação ou existe algo assim? Depende muito da orientação de como você desenvolve, né? A gente tem formas de se desenvolver, né? Usando boas práticas de arquitetura que nos permitem manter um mínimo de acoplamento, né? Porque para a galera aí que tá ouvindo e não tá usando o Next ainda, cara, você não vai falar assim, puxa, agora tem que jogar tudo meu React fora, vai mudar 100%. Cara, não é isso. O seu componente React que está lá na sua aplicação vai continuar sendo a mesma coisa no Next. Então, não foi uma grande preocupação assim, né? Como não é por outros motivos, pelo tamanho da comunidade e tudo mais. Então, foram alguns pontos que, pelo contrário, né? Gerou uma confiança na gente começar a utilizar, né? Já usava uma escala menor, a gente começou a usar numa escala bem maior, mas a gente não tem muito esse medo, assim. Vai muito da forma que você está desenvolvendo o teu projeto aí. O nível de maturidade em termos de arquitetura do time vai ajudar muito em manter esse lock-in aí num nível razoável. Tem algumas coisas no Next que elas não são tão claras, talvez, para quem está começando a desenvolver. E aí a gente acaba seguindo da forma mais fácil, digamos assim. Uma das coisas que tu citou antes foi a questão do carregamento dinâmico de componentes, que a gente consegue optar pelo componente não carregar pelo server-side, né? Tem essas coisas que a gente consegue fazer. Quais são as outras coisas que vocês conseguem listar, talvez, como funcionalidades que não recebem tantos holofotes, talvez, do Next, que são coisas que vocês acham que, dá uma diferença gigante ou uma diferença legal aí no resultado final da aplicação? Uma que a gente já meio que nem falou aqui, né, que esqueceu, tão normal para quem está trabalhando com Next. Cara, toda a parte de gestão de rotas, né, que para quem não está no Next ainda, você ficar lá criando suas rotazinhas no React e tal, a organização de pasta que ele traz ali, que já faz isso para você, que é incrível. Os hooks mesmo de rota que ajudam muito ali a manipular os dados e tudo mais. E tem uma que o Bruno da Rocket aí falou que eu acho muito boa. Gastem tempo dando uma olhada no Next Config. Tem muita coisa legal lá. Esse rewrite que você falou aí já me salvou uma vida já. Cara, pra fazer esse rewrite fora do Next, na época que eu lidava só com PHP, cara, a pessoa que cuidava dos DNS, ela queria quase me matar, cara. Exatamente, cara. A gente estava lançando essa plataforma, né? Fazendo essa, como eu estava falando, multicanalidade, né? Colocando um outro site nessa mesma estrutura. E, cara, esse site tinha, só que esse site tinha um path antes. Basicamente, eram nossas URLs com path antes. Falei, cara, e agora, né? Eu vou para CDN, configuro isso lá e tal. Só que a gente tem uma coisa aqui que eu acho muito legal, que a gente tenta deixar as coisas no código, né? Cara, porque tá no código, tá versionado, né? Às vezes, você vai pra CDN, você coloca lá, cara, não tá versionado. Ou então, a galera que, dependendo de onde trabalha, vai sentir isso que é GTM, né? Coloca tudo no GTM lá, resolve. Então, a gente gosta de colocar no código, porque no código tá versionado. Essa funcionalidade, falei, vou fazer pelo Next mesmo no rewrite lá, ficou show e salvou o dia ali. Inclusive essa parte aí de File System Based on Routing, né, que é a parte de você criar páginas com base em nome de arquivos, né. Eu acho que é muito legal essa parte, inclusive vale a pena dar uma boa explorada nela, principalmente na parte de rotas dinâmicas, né, que a gente acaba conseguindo criar ali com base em Get Static Paths. Essa parte aí, ela é bem interessante. E uma outra que você falou ali, cara, que são a questão dos componentes que o Next te traz, eu acho que vale a pena também dar uma olhada, por exemplo, no Next Link, né? Que, por exemplo, ele traz aquela dinâmica de perfetting, cara. Eu acho que é sensacional isso. Basicamente é aquela questão do usuário passar o mouse em cima de um link e por trás dos panos ali o Next está carregando a próxima página
e aí o cara clica ali, pum, a próxima página é injetada automaticamente na página em questão de milissegundos ali. O Next ele tem vários desses funcionamentos por baixo dos panos que a gente acaba não observando, né? E isso é uma das coisas que no começo, como eu falei, me encucou bastante, assim. Eu abri a aba Network e eu via o que estava acontecendo, assim, porque eu não conseguia entender totalmente no início o que estava acontecendo para eu conseguir usar a minha aplicação React com o JavaScript desabilitado e ela funcionar. Eu ficava, cara, pra mim não me desce assim, eu tô fazendo navegação aqui, tá funcionando, e aí eu fui vendo aquela primeira coisa que o Bruno do Magalu falou lá, pô, clicava, ele fazia a requisição para um JSON lá, trazia só as informações ali, o que vinha de dentro do Get Server Side Props e tal, e cara, aquilo ali começou a fazer cada vez mais sentido, assim. Então uma dica que eu dou pra quem tá aprendendo Next, quem tá no começo, abre a aba Network em um projeto que você desenvolveu, vai navegando, clica ali para filtrar o tipo de requisição, só para requisições ali XHR, e você, cara, só monitora o que tá acontecendo por baixo dos panos, assim, você vai descobrir muita coisa legal, né? Nessa onda do Next, a gente vê... Ele abriu as portas dos frameworks no React, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando o ecossistema, mas, cara, tá chovendo framework agora, fazendo coisas semelhantes ou até querendo abraçar mais coisas, né? A gente vê, por exemplo, o Remix, né? Que é um framework lá, estrangeiro, o Redwood. Tem vários, cara. Tem o Blitz, né? O Blitz.js é um também bem famosinho. Acho que o pessoal também tá tentando fazer no React, né? Aquela versão do React sem DOM virtual. Um server-side rendering também, só não lembro o nome aqui, cara. Tem um brasileiro que também que nesses dias veio falar comigo no Discord, eu vi o framework que achei muito massa, que é o NullStack, né, null mesmo de nulo. Cara, assim, e vários frameworks nessa pegada. Cara, onde é que vocês acham que vai parar isso? Onde é que vocês acham que vai parar o desenvolvimento front-end? O que vocês acham ainda, talvez, alguma feature que vocês acham que vai vir no Next no futuro, ou alguma coisa que esteja faltando, ou se a gente já foi longe demais, se deveria voltar, onde é que vocês acham para onde que vai caminhar o desenvolvimento front-end em cima do Next ou em cima desses outros frameworks? Eu acho que uma coisa que está surgindo no React, e eu acho que isso tem tudo a ver com o Next, é a parte de server-side components. Então, no mundo que a gente está falando muito de micro front-end, mas não tem coisas tão concretas, né? O micro front-end a gente vê falar muita coisa, mas não vê tanta coisa concreta. E eu acho que esse é um passo importante, né, para a gente conseguir fazer isso, né? Que é não só você servir páginas inteiras, mas você conseguir servir componentes renderizados com dados, etc., do back-end. Eu acho que esse vai ser um passo bem importante. E eu acho que vai logo, logo aparecer coisas assim no Next. Eles estão... Uma das coisas que eu acho que eles fazem muito bem é ouvir o mercado, né? Então, essas coisas que eles trouxeram aí de exemplos de Next Commerce e tal, com certeza são coisas que eles estão ouvindo o mercado e estão tentando melhorar e tudo mais. E eu acho que essa parte aí de intercalar isso com micro front-end vai ser bem legal. Cara, inclusive acho que eu já vi em alguns sites aí, aquela página de erro do Next, de erro 404 ali, enquanto tipo, outra parte da página está sendo renderizado. A Binance, se eu não me engano, utiliza isso. Acho que esses dias também bati no Mercado Livre, acho que a Pichal bati também e aparece essa página ali. Então acho que essa questão de micro front-end, ela vai vir e ser cada vez mais utilizada, principalmente com o Next, né? Eu acho que eu estava dando uma olhada antes aqui da gente conversar, tava vendo o Svelte, cara. A galera do Svelte acho que se inspira bastante no Next para desenvolver o que eles fazem. E se eu não me engano, no Svelte eles têm um compilador que eles transformam o código em web component, cara. E eu acho que, se possível, se desse para trazer isso para o Next, eu acho que ia ser sensacional, cara. A gente tá vendo essas APIs do browser cada vez mais completas, assim, né, cara? Cada vez dependendo menos de biblioteca para criar alguma coisa. Essa parte de Web Components em si é uma das coisas que me fascina muito, mas outra área que me fascina muito dentro do browser, puxando já um pouco para fora, talvez, do Next, é a parte de WebAssembly, de conseguir rodar coisas que não necessariamente são JS ali dentro. E eu não sei se vocês viram que recentemente, isso é uma das coisas que estava encucando a cabeça, o pessoal da Stack Blitz lá liberou um post falando que a Stack Blitz, quem não conhece, é tipo um Code Sandbox, né? Mas um post que agora eles conseguem rodar o Node, conseguem rodar o Node dentro do browser, utilizando um conceito chamado Web Containers, que foi assim como eles apelidaram. Ou seja, cara, o Node ele foi criado para conseguir rodar JavaScript fora do browser pelo lado do servidor, e agora a gente conseguiu fazer o Node rodar dentro do browser, e assim a pessoa consegue ter um ambiente, tipo, rodando Next, toda a stack que envolve Node ou JS,
ali dentro do browser dela, ou seja, o browser consegue virar o lugar onde você vai desenvolver a aplicação pro browser. Cara, é um negócio muito Inception louco, cara. total, né? Nossa. Cara, eu acho que o Svelte, a galera também tá usando o WebAssembly ali por debaixo dos planos para renderizar componentes dinâmicos antes de injetar na DOM, cara. Acaba evitando ali de ter que usar o JavaScript para ficar processando elemento de DOM, né? E aí você acaba usando processamento de máquina mesmo ali no baixo nível para gerar essas interfaces mais complexas, cara. Galera, agora pra gente chegando aí nos gran finales, o pessoal que tá visando aprender Next, tá querendo começar a aprender Next, quais são as primeiras dicas que vocês dão para esse pessoal? Talvez funcionalidades para ficar de olho ou tipos de projeto para desenvolver para conseguir entender melhor as funcionalidades do framework? Cara, a minha dica que eu dou pra galera que tá começando com Next é abrir o GitHub deles, acessar aquela pasta examples lá dentro e fazer uma varredura dos exemplos que tem lá dentro. Só de autenticação tem uns 12 exemplos diferentes, só de uso com banco de dados tem uns 10 exemplos diferentes, só de uso com CMS, né? Pega cada CMS que existe na internet, tem um exemplo lá dentro, com meio de pagamento tem exemplo lá dentro. Então, assim, a grande maioria das necessidades que você vai ter, Firebase, Supabase, sei lá, qualquer tipo de integração vai ter lá dentro. Então, assim, uma das dicas que eu dou para quem está começando a aprender o Next é dar uma olhada nessa pasta de examples lá dentro, porque vai ter muito projeto legal lá para tomar como base no aprendizado. Acho que uma outra dica boa nesse sentido é que no Next você tem, às vezes, mais de uma forma de fazer a mesma coisa, né? Como a gente estava comentando aqui, né? Você pode fazer via SSR, via static e tal. Então, eu acho que é você pegar também, cara, cria um projeto lá e tenta fazer das duas formas, sabe? Funciona de uma forma, funcionar de outra forma. Eu acho que isso é um jeito bem legal também de aprender as variações aí de ferramental do Next. Cara, eu ia indicar aqui um template que eu utilizo geralmente quando eu vou criar minhas aplicações em Next, que foi criado pelo João Pedro, que trabalhava na Rocket. Ele até fez o repositório como template lá no GitHub, acho que é legal dar uma olhada. Recomendação assim, eu acho que vale a pena o cara tentar utilizar ali as features built-in do Next, porque ele vem muito como batteries included, né, que é com baterias inclusas, então ele vem, é como se fosse um brinquedo e ele vem com todas as pilhas ali inclusas, então você não vai precisar baixar o Axios, instalar, sei lá, um Styled Components e aprender como é que funciona esse negócio, você só vai precisar usar o CSS Modules, por exemplo, que ele já tem suporte nativo. Eu acho que vale a pena dar uma brincada e, inclusive, aproveitar muito dos planos gratuitos que a Vercel oferece ali. Então, já cria a tua aplicação, publica ali, mostra para alguém e faz o deploy nela na Vercel, vê como que funciona essa questão de Edge Network, porque é um recurso, são ferramentas muito poderosas, tem muita coisa ali que você pode estar usando para se aplicar a vagas e é de graça, assim, praticamente. Então, você consegue aprender com muitas ferramentas a partir de um único framework e um único ecossistema, né? Então, eu acho que é não ter medo e se jogar, cara. E como o Brunão falou aí também das APIs públicas, né, cara? Então, tem muita API pública por aí que vai dar muita ideia do que vocês desenvolverem aí para brincar com o Next. Cara, o Next, por exemplo, ele tem aquela plataforma de evento deles, né, que é uma plataforma que eles utilizam para lançar evento e, cara, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nesses exemplos que a galera do Next solta aí. Esse que o Diego falou do Next Examples já me salvou demais, cara. Precisava integrar alguma coisa ali, ela dava um Ctrl F na página, achava que eu precisava. Firebase, Google Tag Manager, tá tudo lá dentro, então vale a pena dar uma explorada, principalmente porque a comunidade e tudo que tu pode encontrar aí é muito rico, cara, dentro do ecossistema Next. Galera, fechou? Obrigado demais por vocês estarem aqui, dividirem esse tempo comigo pra gente conversar um pouquinho sobre Next. Foi muito massa esse papo, cara. Tenho certeza que a galera que ouviu conseguiu entender um pouquinho mais das motivações de utilizar o Next e por que não é só uma tecnologia hype e por que a gente não tá querendo voltar para épocas antigas aí do PHP com WordPress, back-end e front-end tudo junto. Não é isso. É uma coisa totalmente diferente, né? Realmente é um avanço. Para quem já trabalha com front-end como eu, assim, há muito tempo, sabe o quanto que o Next está resolvendo problemas que a gente tinha desde lá daquela época e era impossível resolver, assim.
toda a parte de cache que a gente falou, que é uma das coisas para mim mais empolgantes assim do Next. É uma parada que a gente sempre teve problema no front-end, sempre foi difícil resolver. E a gente finalmente está conseguindo resolver de uma forma legal. E isso vai abrir portas para a gente ter cada vez outras soluções resolvendo problemas semelhantes e gerando, digamos, um certo mercado de competição para fazer todas as ferramentas avançarem juntas assim. Então, cara, quero agradecer demais vocês aí por terem participado desse episódio do Fala Dev. E se vocês quiserem deixar algum tipo de mensagem final, fiquem livres. Se vocês quiserem deixar algum tipo de rede social, algum lugar onde o pessoal pode encontrar vocês, pelo menos um GitHub, seria muito interessante, cara. Para mim foi um prazer aí participar desse podcast, cara. Muito legal o papo com vocês. Tô sempre acompanhando aí também. E deixar aí minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, GitHub, inclusive, Bruno Silva Freitas. Só procurar, vocês vão me achar. E procurem a gente também lá no Magalu. Tem bastante vaga de front também lá, com certeza. Bom, Diego, bom, Bruno, agradecer aqui pelo papo, acho que foi bem legal. Eu vou deixar meu GitHub aí, Bruno S3D, que eu mexia bastante com jogos, então eu achava que ia ser 3D em tudo. Dá um alô para a comunidade aí, falar que não desista, né, que pode parecer um pouco complicado ali no começo, mas depois que você descobre ali como funcionam essas funções ali, é só sucesso, cara. Então tem muitas vagas aí, tem muita coisa que dá para correr atrás, e é isso aí, valeu. Valeu, galera.